Alguma vez a gente já parou para pensar por que agimos de um jeito quando estamos sozinhos e de outro completamente diferente quando estamos em grupo? Ou como um simples bom dia pode moldar a forma como a gente pensa? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história incrível da psicologia social. Uma ciência que começou lá nos debates filosóficos e se revolucionou para entender exatamente isso, a nossa vida em sociedade. Para a gente não se perder, esse aqui é o nosso mapa da viagem. Primeiro, vamos entender o básico. O que é psicologia social? Depois, a gente volta no tempo para ver as raízes filosóficas, acompanha o nascimento dela como ciência, entende uma baita crise de identidade que ela sofreu e, para fechar, descobre como o Brasil criou uma resposta única para tudo isso. Vamos nessa? Então, para começar, vamos colocar todo mundo na mesma página. O que é exatamente a tal da psicologia social? O que ela estuda, qual é o foco dela? Olha, a definição formal diz que ela estuda a influência que as pessoas têm umas sobre as outras. Ou seja, ela tem dois focos principais: a interação social, que é essa troca, essa influência mútua, e o pensamento social, que é tudo o que acontece na nossa cabeça por causa dessa interação. Basicamente, é a ciência que estuda como a gente se conecta. E para ver como isso está no nosso dia a dia, pensa numa coisa boba como dar bom dia. Uma pessoa fala, a outra responde. Isso, por mais simples que pareça, já é um exemplo perfeito de interação social. Mostra que a gente está o tempo todo conectado, respondendo às ações dos outros. Nenhuma ação nossa acontece no vácuo. Mas claro, essa ciência não surgiu do nada, né? Para entender de onde ela veio, a gente precisa voltar lá atrás, para uma briga de gigantes da filosofia. Eles tentavam responder uma pergunta que parece simples, mas que é a base de tudo. Afinal, como a gente conhece o mundo? E a briga era essa aqui, ó. De um lado, você tinha o David Hume, um empirista. Para ele, a gente nasce como uma folha em branco. E tudo que a gente sabe vem da experiência, do que a gente vê, ouve, sente. Do outro lado, tinha o Immanuel Kant, um idealista. Ele dizia, não, peraí. A nossa mente já vem com umas configurações de fábrica, tipo as noções de tempo, espaço, causa e efeito. São essas estruturas que organizam a bagunça que chega pelos nossos sentidos. E foi justamente dessa tensão entre a experiência e o que já nasce com a gente que a psicologia começou a tomar forma. Ok, mas como é que a gente sai dessa discussão filosófica super abstrata e vai para dentro de um laboratório com experimentos e tudo? Vamos ver agora os passos que transformaram a psicologia numa ciência para valer. E olha, as coisas aconteceram bem rápido. O marco zero é 1879, quando Wundt monta o primeiro laboratório de psicologia. Daí para frente é uma coisa atrás da outra. Em menos de 20 anos, já estão estudando o comportamento de multidões, fazendo experimentos sobre competição, e quando a gente pisca, em 1908, a psicologia social já virou uma matéria oficial, com livro e tudo. Essa frase resume tudo perfeitamente. A psicologia não surgiu do éter. Ela é filha direta da filosofia, que fez as grandes perguntas, com a ciência, que trouxe o método para tentar encontrar as respostas. E aí, a história deu uma bela acelerada no processo. As duas guerras mundiais criaram uma urgência gigantesca. Os governos precisavam entender propaganda, obediência, como manter o moral das tropas, eram questões de vida ou morte. E isso, somado ao fato de que muitos pensadores geniais fugiram da perseguição na Europa e foram para os Estados Unidos, criou um ambiente perfeito. Esses pesquisadores fundaram centros de pesquisa em universidades de ponta, como Yale e MIT, e consolidaram de vez a psicologia social como um campo de estudo essencial. Só que aí vem a ironia, né? Bem no auge, quando parecia que a psicologia social tinha encontrado seu caminho, o modelo americano, super prático e focado em resolver problemas, começou a dar sinais de que não dava conta de tudo. E isso gerou uma crise de identidade profunda. A missão da psicologia social americana depois da guerra era muito clara, muito direta. Era para ser útil. O objetivo era usar o método científico para resolver problemas do mundo real, mudar atitudes para diminuir o preconceito, fazer os grupos trabalharem melhor juntos, aumentar a produtividade, tudo com o grande objetivo de evitar que as tragédias da guerra acontecessem de novo. Só que lá pelos anos 60, o pessoal começou a criticar. As teorias não conseguiam prever muito bem o que acontecia com grandes grupos. O foco era tanto no comportamento que podia ser medido, uma herança do behaviorismo, que parecia que o ser humano, com toda a sua complexidade, tinha sido esquecido. E o principal problema, eles separavam o indivíduo da sociedade, como se a sociedade fosse só um palco onde as pessoas atuavam, e não uma força que nos constrói o tempo todo. E essa citação da psicóloga brasileira Sylvia Lane é cirúrgica. Ela vai direto na ferida. O que ela está dizendo é o seguinte: se a psicologia só descreve o que vê e trata a pessoa como se ela fosse a única causa e efeito de si mesma, ela acaba virando uma ferramenta para manter as coisas como estão.
Ela ignora que nós somos ao mesmo tempo produto da nossa sociedade, mas também produtores dela. Se a gente esquece essa segunda parte, a psicologia acaba trabalhando contra a mudança social. E foi justamente essa crise, essa sensação de que o modelo americano não servia mais, que abriu a porta para uma reação muito forte aqui no Brasil e na América Latina. Uma reação que queria criar uma psicologia social que fizesse sentido para a nossa realidade. O problema era óbvio. Como é que se podia usar uma teoria pensada para uma democracia estável como os Estados Unidos, num país como o Brasil, que na época vivia uma ditadura militar, com repressão, com desigualdade social gritante? Não tinha como. Os modelos que vinham de fora simplesmente não conversavam com o que a gente vivia aqui. Então, a resposta veio em 3 passos bem definidos. Primeiro, a rejeição. Os psicólogos daqui disseram chega desse modelo importado. Segundo, e talvez o passo mais importante, a criação da Abrapso, a Associação Brasileira de Psicologia Social, em 1980. Foi um marco para pensar uma ciência a partir de nós mesmos. E, por fim, a ruptura, que deu origem a uma psicologia social brasileira de verdade, comprometida com a nossa história, com a nossa cultura. E o grande símbolo dessa virada toda é esse livro, Psicologia Social, o Homem em Movimento. O próprio nome já é uma declaração de princípios. A ideia era parar de ver o ser humano como alguém passivo, determinado pelas estruturas, e passar a vê-lo como um agente da história, alguém que está sempre em movimento, sempre transformando e sendo transformado. Foi o marco do rompimento. E aí a gente chega na pergunta que fica até hoje. No fim das contas, como toda essa jornada de crise e de reinvenção influencia o trabalho de um psicólogo social aqui no Brasil? Entender essa história toda não é só curiosidade. É entender por que a psicologia social brasileira tem, na sua essência, um compromisso com a transformação social. É uma ciência que nasceu da necessidade de não só entender o mundo, mas de lutar ativamente para torná-lo um lugar mais justo.